Olá, muito bom dia a todos, amados e queridos irmãos do Clamor da Meia-Noite. Eu sou João Batista, discípulo do profeta de Deus, o profeta Cacu Filipe. Estou vindo nessa manhã, mais uma mensagem, mais uma pequena live, beneficiando o Clamor da Meia-Noite e auxiliando também. Eu estou aqui com o livro do profeta, né? O livro do profeta Cacu Filipe. Cacu, capítulo 1, né? A voz de Mateus 25:6. O chamamento e a comissão, né, do profeta. Glórias ao Deus do profeta. Bem, eu quero resumir aqui as leituras, porque são muitas, né? Senão a live fica muito grande. E muitos irmãos, né, que tem outros afazeres, né? Não pode ver a live completa toda. Mas depois vocês dão uma olhada aí, né? Pela internet aí. Vai ficar na internet gravado e vocês ficam aí. Depois vocês dão uma olhada, né? Vocês vejam lá. Chamamento e a comissão. Eu vou ficar aqui no dia seguinte, na terceira visão. Vou ficar no que agora diz esta mensagem, né? Porque diz essa mensagem. De Cacu 1, né? Cacu capítulo 1. O profeta diz, esta mensagem diz que já não estamos no tempo do entardecer. O profeta diz. Mas na meia-noite. Todavia, é a mesma era e o mesmo espírito de Elias. Porém, é uma nova mensagem, a qual é um escopo, né? Um escopo elevado daquele do tempo do entardecer, Zacarias 14:7. Portanto, diferente, né, de Mateus 25:6. O profeta diz mais. Essa mensagem diz que o Concílio Mundial de Igrejas, né, o Concílio Ecumênico de Igrejas, associações, uniões e federações e confederações de igreja, as igrejas católicas, Tabernáculo da Fé, Fé Cristã, Tabernáculo da Vida, Igreja Universal, Igreja Mundial, Igreja Internacional da Graça, Deus é Amor, Casa de Bênção, da Bênção, Igreja Poder Celestial, Brasil para Cristo, as comunidades evangélicas Sara Nossa Terra, Videira, Igreja em Célula, Luz para os Povos, Igreja Quionânia, Igreja Verbo da Vida, Congregacional, Igreja dos Irmãos da Árvore da Vida, Paz e Vida, Igreja Metodista, Igrejas Batistas, Caminhos das Árvores, a Igreja Ortodoxa, as Igrejas Metodistas, Icangar, Aceita Uru, as Igrejas Luteranas, as Igrejas Agricanas, Maiqui Cari, as Igrejas Batistas, os membros da Ordem Rosa Cruz, as Igrejas Nazarenas e Cientologia, o Essolismo, as Igrejas Anabatistas, o Rundu, as Igrejas Adventistas, as Testemunhas de Jeová, as Igrejas Quadrangular, Maçônicos, as Igrejas Pentecostais, Adoração dos Deuses Irica, as Igrejas Protestantes Cristãs, as Igrejas de Cristo, a Meditação Transcendental, Santo Grau, a Espiritualista, Igreja Evangélica, os Mormons, Guru Marajá, Campos de Oração,
os metoreiros, os conventos, as missões, ministério, incluindo os brandamistas, aqueles que ainda seguem a mensagem de Ilhambrana, mesmo na sua pureza, são purgatório e rede de Satanás para enviar pessoas para o inferno, e que os espíritos dessas igrejas não são o Espírito Santo, mas demônio. Estes são os mesmos demônios que estavam nos rios, riachos, mascaras, puro voodoo, de pri, floresta e bosques sagrados, costumes e tradições, e que levantaram os feiticeiros. Essas mensagens dizem que estes são os mesmos demônios que originaram o Elvis Presley, né? Bob Marley, Jaime Bronx, Madonna, Johnny Alidain, Papa Herbert, que ergueram hoje esses grupos evangélicos e cantores como Tabitas, né? Lemares, que quer dizer Damares, né? Dom Moen e Orlando Andais, né? Essa mensagem diz que estes Caim é de Macedo, né? É de Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, certo? Joaquim Gonçalves, Mauro Luiz Cardoso, César Augusto, Luiz Mendes, Euclides, né? Paro Elius, Sebastião Machado, né? Jair Flores, Eldes de Souza Sena, Júlio César, José Leon Denis, Jonas Pimentel, Silas Malafaia, alguns Nicodemos, né? Cláudio Duarte, Gessiel Gomes, Josué e Yuri, Samuel Câmara, né? Samuel Câmara, Câmara Brandão, Carvalho Júnior, René Casa Nova, Napoleão Falcão, Grima dos Santos, Marcos Feliciano, Caim Fábio, né? Abílio Santana, né? Átila Brandão, José Wellington, Manuel Pereira, Davi Miranda, Agenor Duque, Marcos Andrades, Wingley, Carvalho Neto, Luiz Antônio, né? Luiz Antônio Orbison, Borricelone, Billy Graham, Evade Frank, Giuseppe Coleman, Cristão Bernardes, Benenrim, Renade Borges, todos aqueles que seguem ou trabalham no mesmo espírito como eles, e todos os profetas que vão através de países são mágicos, adivinhos e feiticeiros, estrelas errantes, né? Ao serviço de Satanás para enganar os habitantes da terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, como no tempo de Noé, e que o ministério deles é o da serpente, segundo Gênesis 3, né? E Mateus 24, o ministério deles o da rã, segundo Apocalipse 16, 13 e 14. É Deus ele mesmo quem os ergue, né? Como um exército contra os seus inimigos, né? Segundo 1 Reis 22, 19, 23 e 2 Tessalonicenses 2, 9 e 12, né? E todos os seus milagres, né? Incluindo aqueles dos brandamistas, almejam em seduzir
e impedir os eleitos de sair do Egito. Endurece o coração dos seus faraós e seus reis. Essa mensagem diz que as igrejas protestantes, evangélicas, incluindo assim chamadas igrejas reveladas ou restauradas, né? Missões e ministérios são a imagem da besta, ou seja, do catolicismo, né? E receberam a marca dela. O espírito dela, a quem eles chamam Espírito Santo, mesmo que eles falam em línguas, batizam em nome de Jesus Cristo, ressuscitam os mortos e pregam toda a Bíblia, o Espírito que estão os animando e o que eles chamam Espírito Santo são o espírito de pintum, né? O espírito de adivinhação. Esta mensagem diz que o batismo das águas para a restituição é necessário para todos os habitantes da terra. Que bom, né? Essa mensagem diz que as Bíblias Luiz II, Thompson, Martin, Crompan, Thompson, Scofield, né? O Stavide, Colembe, Semierro, Rei Tiago, King Jaime, traduções Novo Mundo e afiliação, incluindo todas as versões revistas e revisadas, cenário de bruxaria e que assim chamadas livraria cristã são a imagem das livrarias das ciências ocultas, né? E esotérica, né? Mística e adivinhações, e que as rádios, TV e das igrejas protestantes evangélicas, como o exemplo de Benem TV, são esgoto de todos os tipos de corrupção e impureza diante de Deus. Queridos irmãos, diante dessa mensagem, já dá para ver que o mundo, né? O mundo está mergulhado em perdição, tá? Diante dessa mensagem, já podemos ver aqui que o mundo já não é mais o que era, né? Quando Deus realmente envia um profeta, é quando a coisa está ruim, né? Quando Deus envia um profeta na terra, isso é uma grande prova, né? Que o mundo está de mal a pior. Deus não envia um profeta, como podemos ler aqui, como nós lemos, né? Quando as coisas estão boas, né? E todas essas coisas aqui que o profeta citou, né? É uma prova verídica, né? Que as coisas não estão bem, né? As coisas não andam bem, né? Então, diante dessa veracidade dessa palavra que o profeta trouxe, tá? É a grande prova que o mundo está de mal a pior, né? O mundo está realmente, como dizem Cacu, né? 3:25, né? O mundo irá de sofrimento para sofrimento, né? Mas por causa de quê? Tá? Por causa de duas coisas, né? O mundo está indo de mal a pior, de sofrimento para sofrimento, por causa de duas coisas, exclusivamente de duas coisas, né? Das igrejas, por causa do pecado e por causa das igrejas. As pessoas me perguntam, por que você diz por causa das igrejas? As igrejas só fazem o bem, né? As igrejas só fazem o bem. Esse é o que está na mente do povo, né? Pensa que as igrejas, por pregar Jesus, pregar a Bíblia, por eles serem pessoas, como se diz, do bem, né? Entre aspas. Aí as pessoas acham, né? As pessoas mansas, bem intencionadas, né? Elas não acham que aquilo dali vai refletir, né?
na salvação deles. Aquela bondade, né? Aqueles convites, aqueles cultos, reuniões, né? Eles acham que tudo aquilo que os pastores fazem aqui, né, vai refletir na eternidade, né? Que lá no outro lado, tá? O que eles foram aqui, pessoas boas, né? Pessoas igrejeiras, religiosas, tá? Do outro lado vai refletir. Vai refletir sim, tá? O que eles foram aqui vai ser lá. Simplesmente uns religiosos. O que eles foram aqui vai refletir lá. Simplesmente pessoas igrejeiras, pessoas que defendiam uma placa, pessoas que defendiam uma religião, uma seita, tá? Um grupo religioso. É somente isso. Deus não é Deus de religião, meus amigos. Deus não é Deus de religião. Deus não é Deus de igrejas. Deus não é Deus de pastores. Deus não é Deus de grupos. Deus, ele é Deus dos profetas. Tá? Ele é Deus dos profetas. É o que a humanidade, é que as igrejas teriam que saber disso. No dia em que os pastores, no dia que os pastores descobrirem isso, no dia que os pastores achar isso, né? Achar essa fonte, descobrir essa fonte, tá? Sabe que eles acharam uma pérola, né? Eles pensam que Deus é Deus de igreja. Até mesmo os pastores, né? Não vão nem botar os membros, né? Não vão nem botar os membros. Os pastores acham que Deus, ele enviou-os, né? Para colocar em igreja, abrir templos, né? Eles mesmos acham isso. Ou seja, eles imaginam uma coisa e vai ensinar aquilo que eles imaginaram. Eles pensaram uma coisa e vão ensinar aquilo que eles pensaram. Simplesmente eles estão botando em prática os seus pensamentos. Ali eles vão fazer discípulos, né? Daquela religião. E aquele pobre jovem, aquele pobre rapaz, né? Que desde a sua meninice, né? Aprendeu naquela religião. Depois ele vai se gloriar, né? Por ter chegado o quadro de obreiro, por ter chegado ali o bispopado, né? Bem, a escritura fala, né? Aquele que almeja o bispopado, boa coisa almeja, né? Mas o bispopado da mensagem verdadeira. O bispopado da mensagem correta, da mensagem profética, né? Não de uma religião. Se você almeja ser um bispopado de uma religião, você não está almejando boa coisa não, tá? Porque o fim é inferno, né? O fim é perdição, tá? Você deve almejar, tá? O quadro de bispo, mas é na igreja verdadeira, na igreja santa, na noiva, tá? No grupo das prudentes. Veja que você está num grupo, né? Mas no grupo das nécias, né? É isso mesmo. As nécias preferem igrejas, as nécias preferem religião, as nécias preferem os pastores, as nécias preferem as placas, confederações e uniões de igrejas. A nécia prefere os pastores, prefere os bispos, tá? Prefere os seus grupinhos, né? Em vez de preferir um profeta. Mas as prudentes preferem um profeta, né? Preferem um profeta. E mediante do que foi lido aqui, dá para ver que todas essas igrejas, né, estão mergulhadas, tá? Num pecado, num erro, tá? Estão numa condição terrível diante de Deus, certo? Dá para ver, né, pela
a expressão do profeta, que todas essas igrejas, tá, estão realmente mergulhadas, né, no erro, no pecado, e toda essa praga, né, que veio sobre a terra, são por causa deles. Aí depois vão criticar o profeta, né? Dizer que esse profeta não é de Deus. Não, ele profetizou coisa errada, né? Ele devia ter profetizado coisas boas, já que ele diz é um profeta, né? Não, um profeta não é ele que profetiza. Deus fala através dele. E o que Deus quer dizer, diz, e ele vai e diz. Ora, se um atalaia vê uma pessoa indo para a perdição, indo cair no buraco, e ele disser, não vá por aí, que você vai cair no buraco, tem um grande abismo aí, não vá, não vá. E aquela pessoa teimar e ir. As escrituras diz que o atalaia está livre, né, do sangue daquela pessoa. Mas bem, se o atalaia diz que é um atalaia é um profeta, e ele vê aquela pessoa indo para o erro, e ele não dizer nada, e ele não falar nada, vendo que ele é um profeta, e ele não dizer nada, não avisar nada àquela pessoa, e se aquela pessoa cair no buraco, as escrituras diz que ele tem culpa no sangue daquelas pessoas. Hoje, o profeta viu que a nação, que a humanidade está indo para o buraco, está indo para o inferno, tá? O profeta está avisando toda a humanidade. O profeta está avisando todo mundo. O profeta de Deus, o profeta Filipe, tá? Está avisando, está ainda avisando, né, toda a humanidade que caminho de igreja é caminho de inferno. O profeta Cacau Filipe está avisando que caminho de religião é caminho para o inferno. Como diz o Rogério, né? São passaporte para o diabo, passaporte para o inferno. O profeta está avisando que colocar igreja é pecado, que se sentar nessas igrejas é pecado. É a mesma coisa de você ir assistir um desfile de homossexual. Porque todas essas igrejas são femininas, diz o profeta. Tem espírito afeminado. Bem, o atalaia está avisando, né? O atalaia está aí avisando a humanidade, não somente o país dele, né, mas o mundo, né? Mas o mundo quer ouvir? Não quer. Porém, chegará o dia, né, em que todas essas pessoas que estão a rejeitar o clamor da meia-noite hoje cairão no buraco. Chegará o dia em que todas essas pessoas que estão a rejeitar o clamor da meia-noite, tá, deixarão de existir nos seus corpos físicos. Deixarão de existir em suas denominações, em seus grupos religiosos. Chegará o dia em que todos abandonarão esse corpo terrestre e adentrarão a uma dimensão espiritual. Mas lá é onde eles vão dizer, aquele Cacau Filipe estava certo. Lá, na outra dimensão, é onde eles vão dizer que esse Cacau Filipe estava certo. Tá? É lá onde eles vão dizer que esse profeta negro, esse profeta de pele negra, que tanto nós repudiávamos, que tanto nós rejeitávamos, aquele negro da África, lá da costa do Marfim, sabe que ele estava certo mesmo? Ele dizia que nós íamos para o inferno. E olha onde nós se encontramos. Por causa das nossas igrejas, por causa dos nossos pecados, por nós não ter dado ouvido àquela mensagem
que nós dizia que era mensagem do diabo. Nós dizia que aquela mensagem não era de Deus. Veja onde nós estamos hoje. Eles dirão isso. Todos os religiosos dirão isso diante da condição terrível que eles se encontraram do outro lado. Quando eles abandonaram esses corpos, eles vão ver que essa mensagem era verdadeiramente uma mensagem de Deus. Mas isso eles vão perceber só depois que eles partirem deste corpo. Quando eles morrerem. Porque enquanto eles estão vivos, eles estão adorando e estão preciando essas igrejas. A pior desgraça da terra, essas igrejas. Tá? E depois, o homossexualismo, o lesbianismo, a homofobia. Tá? Homens afeminados. Querendo mudar o percurso da natureza. Mulheres lésbicas, de calça comprida, querendo pregar nas igrejas, e prega mesmo. Elas não estão só querendo, mas elas estão pregando. Por que elas estão pregando? Porque os pastores estão aceitando. Tá? Elas dão uma oferta, um dízimo bem avultado e já merece subir no altar. Já são dignas de estar lá. Bem, no altar deles pode. Tudo são diabo. No altar deles pode. Tudo são capetas. Só que estão pervertendo, né? Estão pervertendo o evangelho. Ou seja, distorcendo a mente do povo. Eles vão para o inferno não por estar lá no altar, não. É por eles pregar e dizer que é lá que está a verdade. Porque lá na religião deles, eles podem fazer isso. Só não pode no clamor da meia-noite. Se algum dia desses, algum religioso decidir no seu coração a abandonar essas religiões, saiba que no clamor da meia-noite, todas essas regalias que vocês têm aí será cortado. Eu quero ver vocês confessarem os seus pecados no culto de confissão pública. Eu quero ver vocês confessarem. Vai ser o dia todinho, tanta confissão. Tem pastor que não vem, sabe que o clamor da meia-noite é verdade. Mas muitos deles não vêm por causa do culto de confissão pública, né? Eles terão de confessar que traiu suas mulheres. Terão de confessar que saiu com algum membro da igreja. Terei que confessar. Eles terão que ir confessar lá. Que saiu com a irmãzinha do conjunto de senhora, do grupo de jovem. Terão que confessar em rede nacional. E eles não querem, né? Alguém, esse clamor da meia-noite aí, não dá pra mim. Eles dizem, né? Esse clamor da meia-noite veio pra nos derrubar, né? Não, o clamor da meia-noite veio para resgatar as almas que estão indo para o inferno dentro dessas igrejas. Tá? Essa mensagem diz que todos os escolhidos, né? Todas as uniões, tá? E federações de igrejas ao nível nacional, certo? Ou internacional. São dragões, caricatura satânica,
trabalhando pela causa de Satanás na terra. Trabalhando pela causa de Satanás. Na terça-feira, 12 de agosto de 2013, o profeta diz: queimei uma grande quantidade, né, de livros, obras obras, né, de vídeos cassetes evangélicos, alguns dos quais são as Bíblias Tópicos, Luís II, Martim Ostevandes, né, King Jaime, né, e livros de imperadores, de tipo Billy Graham, né, Evad Frank, Benny Hinn, Rainai de Mocket, Tommy Robson, né, e as cassetes, vídeos do filme Jesus de Nazaré. Pessoas gostam, né, dessas coisas. Jesus de Nazaré, rosários, né, alguns diplomas de teologia e de vários treinos, né, bíblicos, cartões de batismos, cassete de cantores religiosos e pagãos. Estes documentos foram trazidos por aqueles que creem no clamor da meia-noite. Amém. Que eu prego de acordo com Atos 19:19. Desde então, os fiéis fazem o mesmo, queimando essas coisas. Tem que queimar mesmo. Se você tem na sua casa aí alguns livros sobrando, tá? Leve para Atos 19:19. É isso mesmo. Se você tem aí na sua casa alguns livros, tá? Esses livros aí que tem João Ferreira de Almeida, Gedeões da Última Hora, queime-os com fogo. Não fique surpreso, mano. É o clamor da meia-noite, é a nova mensagem, tá? É boas novas. Qual é a igreja que mandou você fazer isso? Nenhuma. No entanto, o clamor da meia-noite manda, tá? Pega aí esses novos testamentos, né? Essas Bíblias de João Ferreira de Almeida. Bota tudo dentro de um saco. Livro de cantores, CD. Bota tudo dentro de um saco, dentro de um embalagem só. Bota tudo dentro de um embalagem só, de um envelope só. Tá? E queime com fogo. Isso é história passada. O profeta Lembrando disse: o que vocês comem hoje, não guarde para amanhã. Porque virá uma mensagem nova. A única mensagem que você não deve queimar é a mensagem do profeta vivo hoje. É uma mensagem nova. O profeta Lembrando disse: virá uma mensagem nova. E é uma coisa nova. Você vê? É isso. A mensagem nova você não deve queimar. Mas as antigas, o Lembrando disse: queimai com fogo. Você não pode queimar uma coisa guardando. Se você pega um grupo de livro e guarda, não vou usar não. Aí guarda. Não serviu de nada. Aquilo tem muitos demônios, muitos pensamentos de demônios, de florestas, mascaras, bosques, rios sagrados. Os demônios estão lá. Os demônios que inspiraram esses escritores para escrever esses livros. Tá? Tente guardar somente aquilo que o profeta mandou você guardar. É verdade, irmão. Tente guardar, tente colocar dentro de sua casa, na sua estante, tá? Somente aquilo que o profeta mandou você guardar. Bem, o profeta diz: além disso, essa mensagem revela os últimos mistérios, né? E cumprimento das últimas promessas de Deus para a Igreja das Nações. No Antigo e Novo Testamento, e a compreensão e a aceitação, né? Da qual são dadas aos eleitos, de acordo com Daniel 12, versículo 8 e 10, que diz que muitos serão purificados e branqueados, né? Refinados, e nenhum dos perversos entenderá.
Atos 13, 18, diz: e crerão todos quantos foram predestinados à vida eterna. Bem, se você é um predestinado à vida eterna, você crerá nisso, né? Sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum, tá? Porque os eleitos, eles não têm dificuldade para crer na verdade. Os eleitos simplesmente crêem, né? Sem questionamento. Os eleitos crêem sem questionamento, né? Os eleitos, eles crêem sem questionamento. Os que não crêem, os que não são predestinados, eles vão lá questionar, tá? Eles vão retroceder, vão pesquisar. Eles vão nas igrejas pedir informação, os espíritos de pastores, que são espíritos de pintum, tá? Vão nas igrejas pedir informação aos pastores. Os pastores não sabem. Você vai pedir informação da mensagem do clamor da meia-noite a pastores. Pastor, o diabo vai dizer que não é. O diabo que está nesses pastores evangélicos vão dizer que o clamor da meia-noite é do diabo. Porque o clamor da meia-noite desmascara eles. Ele vai dizer para você que é de Deus? Não vai, meu amigo. Tira isso da sua cabeça. Se você é um religioso e você está crendo na mensagem, você tem que perguntar a um discípulo do profeta Cacô Felipe. Pessoas que têm informações concretas, né? Pessoas que têm informações de Deus para você, tá? Você acha que um profeta, um homem, vai se levantar sozinho no mundo para desafiar toda a humanidade religiosa, tá? E essa pessoa de repente não ser de Deus? Você acha? Observe as escrituras e veja que todos os profetas, mensageiros que Deus enviou, todos os profetas de Deus com as suas vindicações, tá? Na hora do seu desafio ele está só. Quando ele vai lançar o desafio ele está só. Veja Micaías, profeta Micaías, desafiou aqui 450 profetas. Elias desafiou 400 profetas, tá? Micaías estava sozinho, mas desafiou. Elias estava sozinho, mas desafiou, certo? Jesus de Nazaré estava sozinho ali, mas desafiou. William Branham, no século XX, estava sozinho na hora do desafio. Ninguém estava mais ele assim, para dizer, eu também desafio. Não. Na hora do desafio, o profeta está só. William Branham desafiou 300 pastores religiosos. E hoje o profeta Cacô Felipe desafia o mundo inteiro de pastores. Tem muito mais de 20 mil pastores, 20 mil pastores. Eu estou botando o básico, o que eu entendo. Deve ter mais. Isso é espírito de Elias. Tá? Então não deixe passar isso, irmão. Não deixe passar. Não deixe isso passar. Certo? Desapercebidamente. Né? Se você quer ter mais informação sobre o clamor da meia-noite, venha até um discípulo do profeta. Se você mora aí no interior, né? Se mora no interior, tá? Vá, né? Até algum dos irmãos aí dos interior aqui de Fortaleza, do estado do Ceará. Os irmãos aí de Frecheirinha, né? Frecheirinha. Você mora aí num Piauí, né? Procura um discípulo do profeta Cacô Felipe aí, no Piauí. Teresina. Em Recife, né?
Mas se você está aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, me procure, né? Se você está aqui em Fortaleza e você quer ter alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, melhor dizendo, tá? Procure-me, certo? E você vai ter a resposta devida, né? Resposta certa sobre o clamor da meia-noite. Eu quero encerrar por aqui. Para todos os irmãos que me assistem, tenham um bom dia. E é o clamor da meia-noite avançando aqui no Ceará, com o discípulo João Batista, né? O discípulo do profeta Caco Filipe. Aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. E aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Hoje, amanhã e sempre.